Fala pessoal, a nossa tira número 1 diz respeito às normas fundamentais. Vamos lá? Ponto de partida. Você tem que ter em mente que as normas fundamentais, elas representam a densificação do direito fundamental a um processo justo. Isso mesmo, decorre do devido processo legal formal e substancial. Formal, as garantias processuais. Substancial, a proporcionalidade e a razoabilidade da decisão. Nesse sentido, eu tenho uma norma inaugural que diz que você tem que ter um compromisso com a interpretação constitucional. O direito processual civil passa por uma filtragem constitucional. É a constitucionalização, releitura. Em seguida, eu tenho aquelas normas que vão dinamizar a ideia de que o processo depende de iniciativa da parte. Por isso que ele se inicia com o protocolo da petição inicial. Show de bola. A partir desse momento eu tenho o processo que se desenvolve por impulso oficial. Eu tenho ainda a ideia de inafastabilidade da jurisdição como cláusula ou norma fundamental. Lembrem-se, a inafastabilidade da jurisdição, ela pode ser entendida num contexto clássico. Em que sentido? Eu não preciso esgotar as vias administrativas. Lembrando que algumas regras se correlacionam ao interesse de agir. Eu preciso demonstrar que busquei a informação lá no banco de dados e tive recusa para só ter interesse de agir e impetrar habeas datas. Por outro lado, a inafastabilidade da jurisdição num contexto contemporâneo, ela se correlaciona ao acesso à justiça. Eu não posso me esquecer agora de 3 princípios fundamentais. Duração razoável do processo, que não garante um tempo mínimo, mas garante o quê? Meios céleres para se buscar uma duração razoável. A Corte Europeia estabeleceu alguns critérios para se analisar a duração razoável. Comportamento das partes, comportamento do juiz, o bem jurídico tutelado e a complexidade do litígio. No mais, a duração razoável do processo se correlaciona ao impedimento pelo juiz de dilações indevidas. Ele pode, inclusive, condenar a parte em litigância de má-fé. Em continuidade, dentro da duração razoável, o juiz pode conceder a tutela da evidência, 311, inciso 1, caso fique caracterizado o abuso do direito de defesa. Só que essa tutela não pode ser liminar, porque depende de um comportamento do réu. Nós temos ainda o princípio da boa-fé. Boa-fé objetiva, isso, todos devem se comportar-se de acordo com a boa-fé, inclusive o juiz. Por isso, viola a boa-fé aquela decisão que o juiz indefere a prova requerida e julga pelo ônus da prova, contrário àquele que requereu. Trata-se de um comportamento contraditório, o famoso venire contra factum próprio. Além disso, eu tenho o princípio da cooperação. Todos devem cooperar para uma decisão de mérito justa, efetiva e em tempo razoável. Reparem, a primazia do julgamento de mérito. O juiz, por exemplo, ele pode, ao invés de extinguir o processo sem resolução de mérito, julgar favorável àquele que seria favorecido pela extinção sem mérito. Essa é a primazia. O 932, parágrafo único, garante que a parte tem o direito de ser intimada para que em 5 dias possa sanar aquele vício formal ou complementar documentos, nunca complementar fundamentação, para que o seu recurso seja admitido. Além disso, nós temos aqui o princípio do contraditório. Esse princípio é fundamental. O contraditório, ele pode se caracterizar em o direito de ser informado e o direito de reagir e ainda a proibição de decisões de terceira via ou decisões surpresas. Lembrem-se, o juiz não pode decidir contra uma pessoa sem antes ouvi-la, salvo naquelas situações do artigo 9º parágrafo, como, por exemplo, tutela de urgência, tutela da evidência, quando eu fundamento o meu pedido um precedente vinculante e não demanda outra prova que não a documental juntada nos autos, ou ainda aquela ação rei persecutória pautada em prova documental de contrato de depósito. No mais, não se esqueçam, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição sem antes ouvir as partes a respeito de fundamento que elas não deliberaram no processo, inclusive matérias que ele possa conhecer de ofício. Portanto, para decidir de ofício, antes ele precisa ouvir as partes. Lembrem-se, a lei fala fundamento.
A jurisprudência vem compreendendo que esse fundamento que o juiz precisa ouvir as partes é o fundamento jurídico, ou seja, a tipificação jurídica dos fatos. A fundamentação legal, o juiz pode decidir de ofício sem ouvir as partes. No mais, o STJ considerou que a competência absoluta pode ser analisada de ofício, remetendo aos autos ao juiz absolutamente competente, sem antes ouvir as partes. Não se esqueçam, estamos terminando, do princípio de diretriz interpretativa prevista no artigo 8º. O juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, vai ter que atender os fins sociais e as exigências do bem comum, observando e resguardando e promovendo a dignidade humana, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, publicidade e eficiência. Lembrem-se ainda que todas as decisões devem ser fundamentadas, garantindo-se a publicidade. Excepcionalmente, o juiz pode decretar o sigilo do processo somente para terceiros, nunca para as partes que participam do processo, em ações de família, naquelas ações em que interesse público ou social exigir, para proteger o direito constitucional à intimidade ou ainda nas arbitragens que se impõem confidencialidade. Esse rol do 189 que nós acabamos de falar é um rol meramente exemplificativo. Show de bola? Não se esqueçam, as normas fundamentais, de um modo geral, elas vêm previstas no artigo 1º ao 12 de forma exemplificativa. Portanto, encerrando, eu tenho outras normas fundamentais espalhadas pelo Código, como, por exemplo, o 926, que garante a principiologia da coerência e da integridade, densificado pelo 927, que garante as técnicas de formação de precedentes vinculantes. Show! Tiras de processo. Vamos com tudo. Todos os dias eu quero que você arrebente na sua prova. Teste. Valeu!